Estamos de volta com a Agenda Econômica. Hoje estamos abordando aqui o tema Orçamento Público Aberto. Nosso convidado é o Welles Matias de Abreu. Ele é analista de planejamento e orçamento, um especialista nessa matéria, portanto, e que nós estávamos discutindo no bloco anterior, Welles, sobre a questão do orçamento emancipatório, que está vinculado à concepção do orçamento aberto, que é uma definição um pouco mais moderna que você dá. Mas uma das pré-condições para que haja, de fato, o orçamento emancipatório é que haja um grau de participação efetiva na sua elaboração. Ou seja, os atores sociais não apenas têm que ter vontade participativa, mas tem que haver instrumentos que recebam essa energia de contribuição que pode vir dos setores organizados da sociedade. Você acha que essas condições já estão presentes no Brasil de hoje? Então, elas não estão presentes do ponto de vista teórico, como a teoria descreve o planejamento emancipatório. Mas existem várias evidências de emancipação no planejamento no Brasil. Bem, uma explicação, mas seria interessante falar um pouquinho de como essa abordagem se difere no orçamento aberto desses elementos. Começando da questão da transparência, rapidamente, a transparência ela envolve, principalmente, a gente chama de stakeholders, ou partes interessadas, atores principais no processo, envolvidos, ligados ao governo. Então, seria o primeiro momento do processo de abertura do orçamento. Inclusive, como você muito bem disse no início, nós somos encarados como líderes nesse processo de transparência hoje no Brasil. Um indicador, chama indicador do orçamento aberto, da organização Open Budget Partnership, que é o IBP, nos classificou de 100 países, como, se não me engano, no último, como 12º. E somos os líderes tanto dos países lusóficos, de língua portuguesa, quanto também da América Latina atualmente. No segundo estágio, no segundo momento, e aí envolve uma mudança institucional de regras, de concepção, regras formais e informais, no âmbito da teoria, envolve essa questão da emancipação ou da participação. Essa, vamos dizer assim, seria uma etapa bem complexa, e polêmica às vezes, porque o que seria melhor participação? Então, hoje em dia, os cientistas ainda não têm isso muito claro, nem muito bem definido. O que se existem várias iniciativas de participação, e aí o Brasil também é um modelo, principalmente no âmbito municipal, com o exemplo de Porto Alegre, sempre citado em vários trabalhos da ONU, ou do FMI, do Banco Mundial, e de processos de participação no orçamento no âmbito municipal. Só que o orçamento participativo, embora muito bem reconhecido e respeitado internacionalmente, é preciso esclarecer que a participação e o grau de decisão dos cidadãos refere-se apenas a uma pequena parte dos recursos. O grosso, ou seja, a esmagadora maioria dos recursos são definidos por mecanismos chamados, digamos, convencionais, sem a participação do cidadão. Excelente. É exatamente isso que difere o termo emancipação do termo participação. A emancipação é dado ao cidadão, né, o direito da escolha, do conhecimento pleno da peça fiscal. Essa é a grande diferença. Mas, de qualquer forma, seja ela pequena iniciativa ou isolada, né, nós não podemos desprezá-la, né, e por isso que eu digo que existem evidências de emancipação, mas, obviamente, somadas não chega à plenitude de um planejamento emancipatório, como diz a teoria. Essas iniciativas emancipatórias presentes no orçamento brasileiro são reconhecidas, algumas desde a Constituição. A Constituição, no processo de redemocratização, ela incentivou a criação de conselhos, em que envolve sempre representantes da sociedade. Recentemente, nós temos algumas iniciativas, como a criação do Orçamento Cidadão. Se não me engano, nós estamos na sexta ou sétima edição,
que é o quê? Seria uma tradução, que a gente chama dessa forma, mas seria uma escritura do orçamento de forma mais acessível ao cidadão, com menos linguagem técnica, inclusive com glossários explicando termos técnicos. Esse trazendo... orçamento do cidadão está disponível para a sociedade? Está disponível no portal Orçamento Porque não há Federal. grande divulgação sobre a sua própria existência. É porque é muito recente. Há divulgação, mas ele é muito recente. Uhum. E poucos, inclusive, se não me engano, 8 países desses 100 produzem esse orçamento cidadão. Como é que se pode ter acesso por internet, pelo menos, Por internet, é muito simples, é orçamentofederal.gov.br. Você clica na aba Educação Orçamentária e você vai encontrar lá um link, né, que você vai ter acesso não só desse ano, mas com outros. Orçamento Cidadão. Exatamente. Fica a dica aí. Mas continue o seu raciocínio. E existem outras iniciativas. Um exemplo é a questão da educação. O governo tem trabalhado bastante em cursos de capacitação para qualquer cidadão, para os conselheiros que trabalham no processo de decisão, né, dos conselhos das políticas sociais ou não, enfim. E existe lá a inscrição para um EAD. Você entra no site, no mesmo site, na mesma aba, lá tem lá o EAD, né, e você cadastrando lá, quando a turma for elaborada, você é contactado e tem a possibilidade de se capacitar em orçamento. Tem um curso básico e um curso avançado. Uhum. E a gente sabe, inclusive, que existem algumas iniciativas no âmbito de municípios e estados de capacitação do seu próprio corpo técnico, que trabalha com políticas públicas, utilizando essa plataforma. Enquanto a gente coloca ali na telinha o site para que os telespectadores possam ter acesso aí ao Orçamento Cidadão, esse que está ali na www.orçamentofederal.org.br, eu gostaria de lembrar que praticamente todos os países, desde qualquer que seja o seu grau de desenvolvimento, mais atrasado, menos atrasado, ou em fase intermediária de desenvolvimento, como é o caso brasileiro, por exemplo, aspira sempre ser top de desenvolvimento. Ou seja, qual é, portanto, nesse sentido, dentro dessa ótica, a relação entre o orçamento participativo e emancipatório e o desenvolvimentismo? Perfeito. Essa explicação ela pode ser dada quando se tratar das 3 variáveis do orçamento aberto. Então, estudos recentes sendo desenvolvidos por nós no âmbito do programa de pós-graduação de administração, e aí sob a orientação do meu professor, Dr. Ricardo Gomes, a gente tem encontrado que as 3 variáveis juntas, né, a transparência, a emancipação, digamos, né, ou participação, dependendo do nível, vamos dizer assim, e do conceito utilizado, e o accountability, eles trazem, como disse anteriormente, mais de 50% de explicação. E é interessante a mudança da parte interessada, o envolvimento de mais pessoas nesse processo, trazendo melhor decisão. O processo de participação já muda o foco, por exemplo, da questão dos stakeholders, trazendo o engajamento da sociedade, de outros atores, um maior número de atores, com maior conhecimento, com maior diversidade de conhecimento, para um processo de decisão. Uhum. E, em último estágio, vamos dizer assim, que é o accountability, é exatamente a checagem normativa ou institucional do que foi cumprido anteriormente. Então, que seria o fechamento da abertura orçamentária, o terceiro momento, ou o momento final do processo de abertura orçamentária. Esse, eu considero que a gente precisa bastante ainda avançar. Temos várias situações já implementadas no Brasil, somos também destaque, mas eu acho que quando implementado esse processo, quando a gente realmente tiver, vamos dizer assim, garantido um bom accountability, e aí o controle social envolvendo, o envolvimento de vários atores para checagem, aquilo que foi planejado, inclusive de forma participativa ou emancipatória, está sendo cumprido. Aí a gente Essas sugestões que o senhor está aí apresentando, né? Entre elas existem, são consideradas assim, apontadas como pré-condição para um orçamento emancipatório e aberto, a prática de audiências públicas, criação de comitês, de comissões, conselhos públicos para a gestão das políticas públicas e também para a promoção e utilização no âmbito do processo orçamentário
de técnicas, né, que são técnicas e critérios que estimulem a participação social. Ou seja, quanto mais for convocada a sociedade organizada, mais haverá um grau de transparência, de participação, com menor chance de desvio das finalidades no uso dos recursos, não é assim? Exatamente. E, enfim, estamos avançados do ponto de vista de transparência, de início de participação, como diz um exemplo, fomos inclusive premiados pela ONU, reconhecido, enfim, estamos avançando do ponto de vista da accountability, mas, como foi comentado, é um processo ainda recente, não só do âmbito de teoria, para conhecer como isso funciona, envolvendo a questão da governança pública, mas o nosso processo de abertura orçamentária também é recente. É uma fase de transição, ou seja, ainda não praticamos um orçamento plenamente emancipatório, mas temos as condições para praticá-lo. Exatamente. E avançamos... Essa transição ainda não foi cumprida. Não cumprida, até mesmo por uma questão de tempo. É muito recente o processo, né? Foi, enfim, 88. E com a Constituição Federal, enfim, com a final da ditadura, o processo autoritário. E isso demanda um certo tempo para que essa estratégia, junto com a capacidade de governo, né, transforme os recursos nossos disponíveis, as nossas riquezas, PIB, ou a receita orçamentária, em ganhos de desenvolvimento social. Em que pese, a gente precisa sempre lembrar de que nas nossas condições, quando comparados países similares, o Brasil também é um país de destaque do ponto de vista de desenvolvimento social. É óbvio que a gente não está satisfeito, a gente quer avançar mais ainda e nós acreditamos que isso pode ser feito. E eu penso que com o processo de abertura orçamentária, como estratégia, né, sendo com base insistente e institucionalizada cada vez mais, a gente vai com certeza chegar a esse patamar de desenvolvimento social que tanto desejamos. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica. Eu gostaria de agradecer ao professor Welles Matias de Abreu. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, por que não? Olha aí na telinha uma forma de fazê-lo, 0800 61 22 11. Mas se quiserem baixar para copiar este ou outros programas da TV Senado, também está aí na sua telinha uma forma de fazê-lo, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.